Olá, 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 olá! Olá pessoal, bem-vindo aqui. Primeira vez que eu tô fazendo agora nesse formato podcast mesmo, né? Tava pensando em fazer há um tempo. E aí eu pensei em começar agora para fazer um teste para ver como fica, né? Para ver se dá certo, se o pessoal gosta, se acompanha. Fiquem tranquilos que não vou continuar nessa câmera não, é só para dar um início, porque eu sei que a minha voz fica a sincronização do meu lábio eu acho que fica fora, porque é uma outra câmera. Mas enfim, só para falar, bem-vindo aqui a esse podcast, ao FalcoCast. A minha ideia é falar um pouquinho sobre psicologia, falar um pouquinho, falar minhas reflexões sobre isso, minhas reflexões sobre vários assuntos. Uma conversa assim realmente mais íntima com vocês, né? Falar um pouquinho de algumas pesquisas também recentes sobre da psicologia, da sociedade de uma maneira geral, assim, que podem ser interessantes, podem ser curiosas, e falar um pouquinho também sobre a TCC e também reflexões sobre alguns temas aí da cultura, temas sobre livros e coisas nesse sentido, tá? Então hoje é o primeiro episódio da primeira temporada, então não vamos atrasar muito. Uma coisa que eu gostaria de falar, deixa eu passar aqui para a próxima câmera, uma coisa que eu gostaria justamente de usar também esse podcast, esse espaço, digamos assim, é para poder transmitir para as pessoas como a psicoterapia, como a psicologia ajuda, como a psicologia faz diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu montei um formulário aí para vocês preencherem e me ajudar com a sua experiência através da psicologia. O nome do formulário é Como a Psicoterapia ou a Psicologia Transformou a Sua Vida. E aí eu agradeceria muito se você já fez psicoterapia, né, como paciente, como cliente, e a psicologia, o trabalho aí terapêutico te ajudou de alguma maneira, de qualquer maneira que seja, assim, que mudou, trouxe uma mudança aí na sua vida, que você participasse disso para eu poder ler aqui o seu depoimento, digamos assim. Então, se você tiver interesse de participar, na descrição aqui, tá, desse podcast, você pode encontrar ali o link para o formulário para você poder preencher, tá? E se você for estudante de psicologia, se você for formado em psicologia, também tá? Comente aí como a psicologia transformou a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, coisas nesse sentido, para poder estimular. Então a ideia disso é o quê? O meu objetivo é justamente com esses depoimentos ajudar as pessoas que estão às vezes com dúvida de fazer, se entram ou não na carreira aí de psicólogo, porque aí eles podem se sentir um pouco mais motivados para fazer isso. E também se as pessoas buscarem ajuda, entenderem como a psicologia pode ajudar a transformar a vida deles, como transformar a vida de algumas pessoas e podem transformar a vida deles, tá? Então o formato desse podcast vai ser da seguinte maneira. Eu vou primeiramente ler o que das pessoas que me enviaram falando sobre como a psicologia fez diferença aí na vida delas. Então vou ler o que as pessoas mandaram sobre isso. Depois vou mostrar artigos de pesquisas que eu vi recentes assim da psicologia que eu acho interessante de compartilhar. Isso pode se alterar. Inicialmente eu estou pegando alguns sites específicos, podem alterar os sites que eu vou pegando mais para frente, mas a ideia é começar, para não ficar enrolando muito. Vou começar e aí depois a gente vai alterando pela necessidade, se o pessoal preferir de um jeito, de outro, tá bom? Aí eu vou falar sobre os artigos. Depois eu vou fazer uma reflexão sobre alguma coisa aí específica. E depois eu vou tirar dúvidas que o pessoal me enviou, tá? Pelo Instagram, mas o Instagram deu uma caquinha lá que ele perdeu as dúvidas que eu tinha pedido pro pessoal na semana passada, porque ele tem um negócio lá de restrição da Europa enfim, e afeta aqui, é uma coisa bizarra assim, mas enfim. E aí eu mandei hoje, de manhã, aqui que eu tô gravando, mas eu não sei se vai dar tempo das pessoas responderem. Aí vamos ver, né, mandar. E aí vamos ver se tem algumas dúvidas a respeito disso. Aí eu vou responder. E aí responder também, a ideia é que eu responda comentários do podcast anterior. Então assim, você assistindo esse podcast aqui, como esse é o primeiro, não vai ter nenhum comentários do podcast. Então assim, você assistindo esse podcast aqui, se você tiver uma dúvida, qualquer dúvida sobre psicologia, sobre terapia cognitiva, uma dúvida da vida, enfim, quiser compartilhar alguma história, qualquer coisa nesse sentido, deixa o seu comentário aqui, principalmente no vídeo no YouTube, tá? Na versão do YouTube, deixa o seu comentário, que aí eu vou ver esses comentários depois no fim, tá? No fim de cada podcast. Como esse é o primeiro, não vai ter essa questão do comentário. Tá certo? Então vamos começando aqui. Ler então como a psicoterapia e a psicologia transformou a sua vida. Atualmente 2 pessoas apenas me enviaram, tá? Vamos falar. Eu falei até que poderia ser anônimo, mas aí as pessoas que enviaram um nome, aí vai com o nome mesmo. A primeira pessoa foi a Paula Souza, Paula Jorge Souza, que enviou, e ela está comentando como
psicoterapia ou psicologia transformou a sua vida, né? A psicologia transformou e transforma a minha vida todos os dias. Em 1999, o meu desejo era fazer direito. Eu trabalhava num bloco cirúrgico como auxiliar de farmácia em um hospital de Belo Horizonte. Tive contato com pacientes no pós-cirúrgico e sempre que eu podia ia escutar suas dores. Até que uma psicóloga me chamou para falar que eu tinha potencial para ser psicóloga. Imaginei ter a psicologia como profissão. Tentei vestibular em direito em diversas universidades em Minas Gerais e os outros estados e não conseguia ser aprovada. Já cansada e sem tempo para estudar, fiz vestibular para psicologia e passei. Esse ano darei 16 anos de formada e não tenho outra profissão no coração que não seja a psicologia. Tive muitas dificuldades, mas é a profissão onde eu posso ajudar na transformação e ser ponte. Que bacana, você vê, é uma coisa assim que a Paula compartilhou aqui como a psicologia, digamos, ajuda ela talvez ter um sentido, né? Na vida, que ela falou, ajuda na transformação das pessoas e coisas nesse sentido. Então isso é muito interessante, essa ideia de, eu acho que a experiência talvez, né, de ter tido esse contato com os pacientes no pós-cirúrgico, coisas assim, e escutar essas dores das pessoas, talvez possa ter estimulado isso. Então é muito interessante como a psicologia transforma, pode direcionar a vida aí da pessoa e fazer ela até mudar, né? Se ela sempre teve desejo de fazer direito, mas viu que não estava dando certo, mas aí ela viu que, poxa, tem essa área aqui que eu gosto, essa área que eu me identifico e pelo jeito, né, às vezes tem como um outro profissional falou assim, eu acho que você tem um jeito para isso e ela acabou escolhendo. Muito obrigado, Paulo, pela contribuição. E agora a outra pessoa que mandou foi o William Estrela Braga. Ele falou, me ajudou como a psicoterapia ou a psicologia transformou sua vida, né? Ele respondeu, me ajudou a olhar para mim com mais amor e confiar em mim. Percebi que tenho controle e o que não tenho, o que eu posso ou não fazer. Não tenho mais pensamentos negativos, não sinto mais raiva, não quero ser mais operador, quero mudar a minha vida. Eu tinha todos os traços da síndrome do impostor, mas vídeos como o seu, livros de neurociência, saúde emocional e exercícios práticos saem dessa falta de amor próprio. Sair dessa falta de amor próprio e amar a pessoa mais importante, eu. Que ótimo, você vê. Então, mais uma contribuição agora na visão de uma pessoa que talvez passou pelo processo aí da psicoterapia, né, do processo de psicologia, entendendo como você pode aprender a se amar mais e coisas nesse sentido. Então, essas foram as únicas pessoas que enviaram pelo formulário. Depois, se você tiver a sua experiência para compartilhar, compartilha aqui que pode ser interessante para as pessoas entenderem como pode ser bacana aí trabalhar com a psicologia. Tá? Esse é o início, as pessoas ainda vão aprendendo, né, a usar esse processo aqui que eu tô fazendo, mas a ideia é que eu compartilhe, que você compartilhe aí realmente como fez mudança aí na sua vida. Tá? Fez mudança na sua vida. Poxa, eu era uma pessoa X e agora eu sou uma pessoa assado. Eu consigo ajudar as pessoas, eu acho que é muito bom, me ajudou na parte familiar, me ajudou nisso, então, coisas nesse sentido, tá? E te transformou também como pessoa, né? Então, que nem para Paula, direcionou a vida dela na questão profissional, né? E eu acho que é um sentido de vida mesmo, e o William ajudou também ele se ver melhor, se conhecer melhor e trabalhar consigo mesmo, aprender a se amar, isso é muito bom, né? E aí, nos comentários aqui, olhando aqui agora, né, no que eu mandei hoje de manhã, no Instagram, teve uma pessoa que mandou até, assim, um pouquinho da parte aqui, como tem ajudado, né? Ele comentou, o Marcel, a psicoeducação e a TCC tem me ajudado a ser bem menos reativo e a manejar bem melhor o estresse. Que bom! Então, você vê, então, a psicoeducação, que é um processo aí da terapia cognitivo-comportamental, outras abordagens também usam isso, né? Tá ajudando justamente ele a ser menos reativo e a manejar bem melhor o seu estresse. Então, naquela ideia de pensamento e emoção, pensamento e resposta, né? Onde a pessoa pensa e já tem uma resposta aí, normalmente, às vezes, uma resposta disfuncional, seja de ansiedade, raiva, enfim. Ele tá conseguindo, então, ter o pensamento e ter um tempinho maior aí de tempo para conseguir ter aquela resposta e conseguir ser um pouquinho mais funcional. Então, muito obrigado aí, Marcel, também pela contribuição, tá? Depois tem algumas outras dúvidas, 3 dúvidas a respeito sobre a TCC, sobre psicologia, que eu vou falar depois com vocês, tá? Então, repito, se você tiver interesse de participar desse quadro inicial aqui, na descrição do vídeo e na descrição também do podcast, você pode encontrar. É que no podcast não sei se dá para clicar em alguma coisa, mas enfim,
lá para você preencher, participar do formulário com a sua experiência a respeito da psicologia de uma maneira geral, para poder estimular pessoas a fazerem psicologia e também estimular as pessoas a buscar aí um profissional de psicologia. Agora vamos de cara falar sobre os artigos, né? Os artigos que eu separei foram 3 aqui que eu separei, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo, né, e tudo mais. São artigos bem interessantes que eu encontrei. E também eu tentei selecionar artigos que eu consegui ter acesso ao artigo, tá? Porque tem alguns artigos que eu não tive acesso mesmo, usando algumas maracutaias lá, que as pessoas que sabem disso sabem, como quem quer. Mas que eu não consegui ter acesso, porque a ideia é pegar artigos muito mais recentes. E aí eu acredito, talvez por ser muito recente ainda, não tenha como e tal, tá? Então vamos lá. O primeiro artigo, tá? A primeira pesquisa que eu achei interessante aqui de contribuir, de compartilhar com vocês, é esse daqui, de que adultos mais velhos são muito mais propensos de fazer o esforço, de se esforçarem para ajudarem as outras pessoas. Então essa pesquisa que eles fizeram eu achei muito interessante, porque tem muitas pesquisas, né, que mostram meio que o contrário disso, né? Não, assim, não pesquisas, mas sim pessoas falando disso, é porque a criança e tudo mais ajuda um outro e tudo mais. O jovem hoje em dia também tem essa ideia de que ele faz muito mais pelo social, faz muito mais pelas pessoas e tudo mais, e o adulto só pensa nele, a ideia de ser mais, às vezes, conservador, né, coisas nesse sentido. Mas essa pesquisa foi interessante para mostrar que talvez não é sempre assim. E aí coloca, talvez, faz a gente se questionar um pouquinho. Imagino, se você for uma pessoa mais reflexiva, né? Se questionar um pouquinho dessas verdadeiras intenções, né? Dos jovens que lutam por isso e que lutam por aquilo. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Esse aqui é o artigo também, ó, tá? Para vocês depois, tem na descrição, tá? Vai estar na descrição o artigo para vocês poderem dar uma olhada, caso vocês se interessem. Eu recomendo, se às vezes você não sabe ler inglês, mas você quer acompanhar, se você acessar pelo Google Chrome, tá? Se você acessar pelo Google Chrome, você consegue traduzir a página lá, tá? Então você consegue traduzir a página pelo próprio Google Chrome e aí fica mais fácil. Eu esqueci de fazer isso antes, né? Mas eu vou na próxima, eu vou fazer isso, tá? No próximo podcast eu vou fazer, porque daí já mostra aqui traduzido para vocês. Então o que eu fiz foi traduzir, ou não, eu já mostro aqui agora. Acho que não tem tanto problema não. Vamos mostrar aqui agora. Vamos ver. Que ele já traduz a página inteira. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui. E trocando então para o Chrome. E mudar aqui. Tá. Aí tá. Então vocês vêm aqui, tá? Opa, deixa eu mudar aqui. Isso. Então vocês estão vendo aqui. Mas aí, como eu estou usando no Chrome, aí eu vou apertar aqui para traduzir a página. Só para vocês verem. Ele tem um símbolozinho ali. Ó. Adultos mais velhos têm mais probabilidade de se esforçar para ajudar os outros. Aí, mais fácil assim, vocês já veem dessa maneira. Então tá. E aí, o que fala então, né? Aqui que eu achei interessante para poder compartilhar, né? Cadê a parte que eu tinha separado? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. De acordo com Apps, que no caso é o pesquisador, né? E seus colegas, os participantes mais velhos do estudo eram mais propensos a trabalhar mais para os outros, embora não ganhassem nenhuma recompensa financeira significativa para si próprios. Então, em 2 experimentos, os pesquisadores testaram um grupo de 95 adultos de 18 a 36 anos e um grupo de 92 adultos de 55 a 85 anos. Cada participante fez 150 escolhas sobre se pegaria um dinamômetro na mão, um dispositivo para medir a força ou a força de preensão, com 6 níveis diferentes de conforto eles tiveram que agarrar. Antes de ambos os experimentos, os pesquisadores mediram a força máxima de preensão de cada participante para garantir que o resultado não fosse influenciado pela capacidade física. Então, assim, eles pegaram os participantes, pegaram lá esse dinamômetro, né, que é para medir a força da pessoa. Então, eles precisavam pegar esse negócio e fazer o máximo de força aí possível naquilo para medir a quantidade de força que a pessoa tem, para ter uma base, digamos assim, de cada indivíduo. Porque se você começasse a experimento de cara, você não sabia se a pessoa não estava se esforçando, né, necessariamente, ou se ela, na verdade, estava sendo limitada pela capacidade física dela, tá? Para cada experiência, os participantes foram informados de que trabalhariam para
ganhar dinheiro para si próprios ou para outra pessoa. Eles foram primeiro solicitados a decidir se estariam dispostos a se esforçarem, aí, tá aqui, esforços para se esforçarem para ganhar dinheiro ou não. Se dissessem que sim, teriam que agarrar com força suficiente para conseguir o dinheiro. Então era avaliado ali, e aí para conseguir o dinheiro tinha um limite ali, eles tinham que agarrar o mais forte possível para conseguir o dinheiro. Os resultados mostraram que quando a tarefa era fácil, os adultos mais jovens e mais velhos estavam igualmente dispostos a trabalhar para os outros, e fazer um esforço além ali para os outros. Mas quando a tarefa era mais difícil, os adultos mais velhos estavam mais dispostos a trabalhar para ajudar os outros. Em contraste, os adultos mais jovens eram mais egoístas e muito mais propensos a se esforçar mais para se beneficiarem, tá? Então essa é a parte aqui, né? Aqui também percebeu uma correlação entre a disposição de se esforçar em tarefas que se beneficiavam as outras pessoas e os sentimentos positivos em relação às outras pessoas, mas era apenas os adultos nos jovens que esse sentimento de brilho caloroso também estava relacionado ao fato deles próprios concluírem as tarefas. E aí, né, isso eu acho que é muito interessante justamente para mostrar essa questão, né, que como adultos, na verdade, eles podem ter uma capacidade muito maior de entender talvez o sofrimento do outro, entender mais o funcionamento do mundo, saber que o mundo às vezes é injusto mesmo, que não tem problema, e você poder se esforçar para isso, né, se você pode fazer isso, se esforçar um pouquinho, fazer um pouquinho além para poder ajudar outras pessoas, né. Talvez o adulto mais velho esteja um pouquinho mais apto para fazer isso. O porquê, né? Então isso eu simplesmente estou fazendo de reflexão aqui mesmo, tá? Então às vezes a pessoa ela tá mais animada na questão da vida e tudo mais, ela tá com a vida um pouco mais completa, então ela, poxa, minha vida já tá mais tranquila, então eu posso ajudar o outro, talvez pode ser isso. Enfim, essas coisas não foi isso que foi avaliado nessa pesquisa, mas tem a conclusão aqui que eles colocam, né? Que no geral mostramos que os adultos mais velhos são mais pró-sociais do que os adultos mais jovens em dois componentes principais da motivação. Além disso, diferentes considerações emocionais também podem levar à decisão de adultos mais jovens e mais velhos de investir em esforços para ajudar a si próprios e aos outros. Compreender a trajetória do comportamento social ao longo da vida pode informar relatos teóricos da natureza da pró-sociabilidade humana, bem como teorias de envelhecimento saudável e, em última análise, a longo prazo ajudar a desenvolver estratégias para fortalecer a saúde e o bem-estar ao longo da vida. Então você vê que interessante, né? Eu acho que eu considerei muito interessante essa pesquisa por conta disso, porque pelo menos me trouxe assim uma reflexão na ideia de que, poxa, mas nessas lutas, né, nessas causas sociais, principalmente, né, a gente vê tanto o pessoal jovem, né, lutando e não sei o quê, porque você, falando dos pessoal mais velho, né, que vocês não pensam no outro, que você só pensa em você, que não sei o quê, as causas e tal. Mas parece que, assim, no fim das contas, talvez, pelo menos jogar aí uma reflexão, né, que será que, na verdade, esse jovem que luta pelo outro, realmente está lutando pelo outro? Será que, na verdade, não tem um benefício próprio? Eu acho que todo mundo luta por um benefício próprio, tá? Independente do que for. Nós não somos seres, assim, altruístas, né? Nós somos realmente egoístas, isso faz parte aí do ser humano. Mas será que o jovem, na verdade, não é um pouquinho mais egoísta? Né? Talvez é uma coisa até mesmo de validação social, né? Porque se você é woke, né? Se você é progressista, né? Então você vai ser muito mais validado aí socialmente do que não. É só você ver aí no... é tudo isso, só você vê nos eventos sociais, no Oscar, enfim, todas essas coisas. É tudo... você... Uma vez uma pessoa falou uma coisa que eu achei muito interessante. Hoje os comediantes, eles estão muito presos nisso, né? Então, falar de política, falar dessas causas e tudo mais. E assim, hoje eles não recebem mais risadas, né? Eles recebem aplausos. Então hoje se tornou muito mais uma coisa de dar discurso, né? Olha como eu sou, né? O virtual signaling, né? Sinalização de virtude, de você dar discursos mais para receber palmas, do que necessariamente você fazer os outros rirem, com piadas, enfim, coisas nesse sentido. Então é uma coisa interessante, eu acho que é uma reflexão bacana, e se você tiver interesse de dar uma olhada aí nesse artigo, a reflexão é minha, tá? Mas esse artigo aí, falando essa pesquisa sobre a questão dos adultos mais velhos, pode ser interessante você dar uma olhada, tem aqui na descrição
para você. Um outro que eu achei curioso, que eu achei bem divertido, assim, né? Digamos assim, a minha ideia é trazer artigos diferentes, tá? São artigos relacionados à psicologia, mas que trazem mais uma questão de reflexão, uma questão mais de curiosidade também, tá? Então, outro, deixa eu até passar aqui pro Chrome também, para não poder, né? Para não ter problema. Então, o outro é este daqui, tá? Calma aí, deixa eu voltar aqui, aparecendo, que é esse daqui. Os cachorros sentem inveja, ciúmes, mesmo quando eles não veem o seu rival. Eu achei interessante, mas é uma pesquisa feita que está na área da psicologia de comportamento, né? Até mesmo comparando, talvez, né, o comportamento canino com o comportamento humano, né? Então achei interessante, tem aqui também a pesquisa, tá? Que está na ciência psicológica, né? E aí depois vocês podem dar uma olhada também. Então vamos lá, só eu ir aqui no Chrome para poder traduzir a página para vocês. Dê uma olhada. Calma aí, ele está fazendo isso. Então, não traduziu ainda. Ah, não, calma aí, só um momento. Na verdade é porque eu tô com o negócio em cima aqui. Tá. Isso. Os cães agem com ciúmes mesmo quando não veem o seu rival. Os cães são companheiros animais mais amados da humanidade. Eles compartilham nossa casa e parecem retribuir nosso afeto. Mas esse vínculo emocional poderia se estender a sentimentos de ciúme? Para ajudar a responder essa pergunta, uma equipe de pesquisadores avaliou as reações de um grupo de cães quando seus donos pareciam dar atenção a um rival percebido. Eu acho muito interessante isso, né? Foi uma coisa de colocar na dúvida aí, até mesmo para relacionar talvez, né, os animais, porque quando a gente relaciona, né, os animais com os seres humanos, é uma coisa que faz a gente entender um pouquinho mais também do nosso funcionamento, porque se a gente é bem mais parecido com os animais do que a gente imagina, coisas que funcionam para os animais talvez funcionem pra gente, né, se você parar pra pensar, e vice-versa. Então acho que é bem interessante, às vezes até ligar numa questão de que alguns comportamentos nossos podem ser muito mais do nosso lado animal, né, do que do nosso lado aí mais racional, né? Então acho que é bem interessante aí, né? Deixa eu ver, aí aqui, então tá. Então para testar como e quando os cães exibem um comportamento de ciúme, os pesquisadores apresentaram a 18 cães situações em que eles podiam imaginar uma interação social entre seu companheiro humano e um cão falso realista ou um cilindro de lã. O cachorro falso servia como um rival potencial para chamar a atenção, enquanto o cilindro servia como controle. Então, no experimento, os cães observavam o cão rival falso, então um cachorro falso, né, posicionado ao lado do seu dono. Uma barreira foi então colocada entre o cão e o rival em potencial, ocultando-os de uma vista. Então, mostrava ali para o cachorro, olha, né, tipo, via o dono dele. Ele via o dono e via o rival, que é um cachorro de falso, né? De pelúcia, enfim, mas talvez, provavelmente, eles colocaram aqui um cão falso realista, tá? Então parecia ser real. Então eles viam isso e depois colocavam uma barreira para o cachorro não ver o rival. Então ele não via o bicho. Então ele primeiro via inicialmente, depois colocava uma barreira para ele não ver. Então eles observavam o rival ao lado do seu dono, né? Uma barreira então foi colocada entre o cão e o rival potencial, ocultando-os de vista. Apesar de bloquear a linha de visão, os cães tentaram vigorosamente alcançar seus donos quando pareciam acariciar o falso cão rival através da barreira. Então, tinha essa barreira que impedia a visão, e aí o dono ficava fazendo carinho, né? Dando atenção para aquele cão falso. E os cachorros ficaram aí de maneira vigorosamente aí tentando alcançar os seus donos, tá? Em um experimento repetido aí usando o cilindro de lã, em vez do cachorro falso, os cães puxaram a guia com menos força. Então, se fosse ao contrário disso, né? Em vez de mostrar o cachorro falso, mostrar lá um cilindro de lã, e aí fechava e os donos ficassem fazendo isso também do mesmo modo, né, fingindo que estava dando atenção, acariciando aquilo lá, os cães não se importavam tanto dessa maneira, tá? Então eu acho muito interessante, né, porque por meio do estudo, né, Bastos e seus colegas, né, descobriram que os cães exibiam 3 sinais de comportamento ciumento semelhantes aos humanos. O comportamento ciumento emergia apenas quando seu dono interagia com um rival social percebido e não com um objeto inanimado. Ocorreu como consequência dessa interação e não devido à mera presença de um rival em potencial. E surgiu mesmo para uma interação invisível entre o seu dono e o rival social.
Então eu acho muito interessante isso, né? Esses resultados apoiam as alegações de que os cães apresentam comportamento ciumento. Eles também fornecem a primeira evidência de que cães podem representar mentalmente interações sociais que induzem o ciúmes. Estudos anteriores confundiram o comportamento ciumento como brincadeira, interesse ou agressão, porque eles nunca testaram as reações dos cães ao dono e ao rival social estarem presentes na mesma sala, mas não interagindo. Ainda há muito trabalho a ser feito para estabelecer a extensão das semelhanças entre as mentes dos humanos e dos outros animais, especialmente em termos de compreensão da natureza das experiências emocionais dos animais não humanos. Disse Basso, né? É muito cedo para dizer se os cães sentem ciúmes como nós, mas agora está claro que eles reagem a situações que induzem ciúmes. O ciúme, mesmo que ocorram fora de vista. Então, é muito interessante, né, essa ideia, porque fora de vista, o que eles estão colocando aqui é a questão que ele pode acontecer, né, a questão dos ciúmes e tudo mais. O cachorro, pelo jeito, ele tem a capacidade de projetar as questões, né? Então, assim, ele viu aquilo e ele pode não estar vendo aquilo, mas ele consegue talvez imaginar aquilo acontecendo. Isso é muito interessante. Então, é tão interessante na questão de ver a familiaridade, assim, né, do animal com o homem, a capacidade do animal de ter ciúmes e coisas nesse sentido. Então, é um início aí, né, para essa investigação. E também dessa capacidade de projeção, né? Tipo, de fazer, de ter a ideia, de imaginar realmente aquela cena acontecendo. Porque ele não está vendo aquilo, mas ele consegue produzir isso na mente dele, que aquilo está acontecendo. E gerar nele aí sentimentos de ciúmes, sentimentos que geram um incômodo e coisas nesse sentido. Então, eu achei assim, muito interessante esse artigo também para isso. Então, esse é o segundo artigo que eu estou trazendo para vocês. Se vocês também tiverem interesse de dar uma lida no artigo, vocês podem conferir na descrição que tem o link para vocês. Então, você vê, é um artigo mais curioso, né? Assim que eu trouxe para vocês. E agora, um artigo para o pessoal que gosta de terapia cognitivo-comportamental, tá? E eu, para poder ajudar também essas pessoas. Eu achei uma coisa bem interessante, que um artigo aí do Instituto Beck mesmo. A minha ideia é que eu traga conteúdos também relacionados a isso, do blog deles, coisas que eles falaram novas e tudo mais. Esse aqui, do mesmo jeito, é um site em inglês, mas daí utilizando aqui o Google Tradutor do próprio Google Chrome, da própria página, ele traduz a página inteira para eu poder conversar com vocês a respeito disso. Porque como eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que são estudantes de psicologia, que são profissionais da área e tudo mais, pode ser interessante. E se você é uma pessoa que passa por isso também, dependendo do que eu estiver falando, pode ser bacana também, porque você pode ser ajudado, tá? Então o nome aqui do artigo é Ajudando os clientes a dormir melhor durante o Covid-19, tá? Então, vou ler aqui. Quem sabe as orientações que é dada aqui talvez possa ajudar você, tanto você, às vezes na sua prática clínica, seja você, pessoa comum que sofre com isso, às vezes está com dificuldade de dormir e tudo mais. Não especificamente por conta, não especificamente por causa do Covid-19, né, do coronavírus, mas você pode, às vezes, ter dificuldade para dormir e algumas orientações aqui podem te ajudar, tá? Então, eles começam contando aí o nome historinha aí, um pouquinho de um paciente, né? Então, Oliver é um engenheiro elétrico de 63 anos que se aposentou poucos meses antes da pandemia. Embora Oliver vivesse sozinho, ele encheu sua vida com amigos interessantes de todo mundo. Oliver era um observador de pássaros ávido e planejava passar seus anos de aposentadoria viajando com outros observadores de pássaros, fotografando e construindo seu catálogo de avistamentos de pássaros. A pandemia de Covid-19 mudou tudo, né? Isso é bem isso mesmo, né? Isso é uma coisa que aconteceu mesmo. A gente fazia planos, a gente vivia uma vida tão boa, né? Tão boa, a gente fazia planos quando a gente podia, poxa, ano que vem eu vou viajar, vou fazer isso. Tô pensando em mudar, fazer tal coisa diferente na minha empresa, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Testar coisas novas, estudar coisas novas, crescer como pessoa, tudo. E a pandemia veio, deu um soco na nossa cara, mostrou que as coisas não são bem assim, que a gente não tem tanto controle, né? Mas enfim, isso também aconteceu com Oliver, né? Aqui. Embora Oliver sofresse de insônia intermitente ao longo dos anos, esses episódios geralmente se resolviam em poucas semanas, porque ele era capaz de manter seus hábitos de sono e rotinas diárias. Você já começa aqui falando a importância, né, de você ter hábitos de sono e rotinas diárias.
Isso daqui é uma coisa essencial que eu falo e insisto muito, seja para pacientes, seja para as pessoas que perguntam, né? A rotina, o hábito de sono é uma coisa que ajuda muito no sono, tá? Então, assim, se você não tem uma rotina, se a sua rotina é toda cagada, toda, né, altos e baixos, assim, isso dificulta muito. Eu sei que talvez por conta do seu tipo de trabalho isso pode ser difícil ter uma rotina, mas infelizmente é uma realidade, né? A realidade não se importa com isso, né? Dessa vez, porém, a insônia de Oliver persistiu enquanto a pandemia perturbava esses hábitos e rotinas. Então, você vê, a pandemia veio e começou a perturbar os hábitos e as rotinas do Oliver. No caso, provavelmente afetou os seus hábitos e a sua rotina também. Afetou os meus hábitos e minhas rotinas. Isso faz parte, né? E aí tem que tentar voltar ao normal. Semana após semana, as dificuldades de sono de Oliver pioraram. Dois sistemas corporais, eles começam a partir de explicação, né? Dois sistemas corporais influenciam o nosso sono. A homeostase sono-vigília e o relógio biológico circadiano. A terapia cognitivo-comportamental para insônia inclui intervenções que visam esses dois sistemas a fim de re-regular o sistema do sono. Fizemos 4 mudanças que influenciaram esses sistemas e corrigiram a insônia de Oliver. Então teve resultado positivo, né? Primeira coisa, estabeleceu um tempo de subida consistente. Deixa eu ver esse subida aqui no original, só para ver como é o subida na verdade é rise, na verdade de acordar, tá? Então estabelecer um horário de acordar consistente, tá certo? Vamos voltar aqui, é porque às vezes traduz direto e aí fica estranho. Então estabeleceu um horário de acordar consistente. Então, frequentemente ele acordava no mesmo horário. A pandemia afetou a consistência de tempos de fora da cama de Oliver, o que enfraqueceu seu relógio biológico circadiano. Como um observador de pássaros ao longo da vida, Oliver acordava cedo na maioria das manhãs para observar pássaros com amigos ou para se sentar em seu deck e fotografar pássaros no jardim dos fundos. Devido à pandemia, Oliver não estava mais se levantando ao mesmo tempo. Então, no mesmo horário que ele levantava. Ao longo de várias semanas, trabalhamos lentamente com Oliver de volta a um horário consistente para acordar e programamos atividades agradáveis e interessantes pela manhã para conter sua tendência a se demorar na cama. Então, isso aí já mostra uma ideia, né, por trás das intervenções que já começa interessante, né, de você ter um horário fixo para você acordar. Então, se a pessoa está com dificuldade de sono, você ter uma rotina, você ter um hábito, você ter um horário para dormir, você ter um horário para acordar é essencial. Essencial. E uma coisa que Covid pode ter atrapalhado muitas pessoas é justamente isso, né? Essa questão do horário aí para você acordar e levantar, principalmente porque muitas pessoas começaram a fazer home office e aí o horário muda muito porque você faz as coisas mais do seu jeito, você não precisa estar lá na empresa, então você acorda mais tarde, você não precisa às vezes levantar mais cedo, porque às vezes a pessoa levantava mais cedo porque precisava levantar, tomar banho para se arrumar para poder sair. Aí quando não tem mais esse tempo, né? Esse não perde tanto tempo às vezes tomando banho, saindo e tudo mais. Aí a pessoa acaba acordando mais tarde. Então isso é uma coisa que prejudicou bastante. Então, trabalhar aí para voltar a ter um horário consistente para acordar e programar também atividades agradáveis e interessantes para amanhã, para o quê? Para a pessoa se sentir mais à vontade, né, para fazer isso. Porque se é uma coisa que não agrada, né, se a pessoa, eu tenho que acordar para fazer tal coisa e é uma coisa ruim, uma coisa chata, vai ser muito mais difícil da pessoa levantar, tá? Hibernação homeostática otimizada. Tá? A resposta de Oliver à pandemia influenciou seu impulso homeostático do sono. O drive de sono homeostático é como um balão. Essa aqui é uma analogia interessante que eles usaram, né? O drive de sono homeostático é como um balão que enche quando estamos acordados e ativos. O balão fica cada vez maior ao longo do dia, atingindo um nível ideal de plenitude após cerca de 16 a 18 horas de vigília. Um balão propulsor durante o sono facilita nossa capacidade de adormecer rapidamente, permanecer dormindo e produzir um sono de boa qualidade. Então, quando a gente tem, é como se fosse realmente aí um balão que fosse enchendo, e aí quando a gente tem um balão que tipo tá cheio, né, tá cheio desse sono, vamos dizer assim, né, desse sono acumulado, isso vai ajudar aí a capacidade da pessoa de adormecer mais rápido, de permanecer dormindo e de ter um sono de maior qualidade, tá?
Por conta da pandemia, o Oliver costumava ficar entediado ou solitário e tirava uma soneca durante o dia. E quantas pessoas não estão fazendo isso é, hoje em dia e também faziam isso antes também, essa coisa de tirar a soneca, né, durante o dia. Esses cochilos liberaram ar de seu balão propulsor de sono, tornando mais difícil para Oliver cair no sono, no caso, né, e dormir à noite. Então você vê, a ideia é esse balão, né, vai enchendo. Se você dorme de manhã, ou se você dorme aí no meio da manhã, acordou e dorme no meio da manhã, dorme depois do almoço, ou dorme de tarde e tudo mais, você esvaziou um pouquinho esse balão e aí você torna um pouquinho mais difícil dormir à noite. Então ele concordou em interromper os cochilos e fizemos um brainstorming de atividades para combater a sonolência, o tédio e a solidão. Ele concordou em usar máscara e passear por sua vizinhança, fotografando pássaros e enviar as melhores fotos para seu amigo quando voltasse para casa. Se estava chovendo, Oliver concordou em fazer alguns polichinelos na frente das portas francesas para aumentar seu estado de alerta e afastar a sonolência. Oliver concordou que se ficasse muito sonolento e planejasse dirigir longas distâncias, ele poderia tirar um breve cochilo de 15 a 30 minutos, cerca de 7 a 9 horas após a hora de acordar, porque não era provável que perturbasse o sono noturno. Então, foi vendo assim, maneiras justamente né, do Oliver aqui, né, de ficar acordado, né, de fazer atividades para ficar acordado, para não diminuir, pensando novamente na ideia do balão, né, para não diminuir aquele sono acumulado que ele tem para poder dormir melhor à noite. Aí pensar em estratégias, pensar em coisas que a pessoa pode fazer para se manter acordado, e principalmente se tiver atividades interessantes, como por exemplo caminhar, tirar foto de pássaros, no caso aqui do Oliver, né, que gostava de fazer isso, é uma coisa que vai ajudar muito, né? Ajuda muito a pessoa a não fazer isso de dar uns cochilos mais. E se for tirar o cochilo, eles colocam que justamente aí, se for tirar de 15 a 30 minutos, cerca de 7 a 9 horas após a hora de acordar, então não muito mais que isso ou menos que isso. E é importante ter o tempo. E também eles colocam aqui, tá? Mais na questão de planejar viajar longas distâncias. Então, assim, se você teria, digamos, um perigo, né, por conta disso. Agora, se você estiver em casa e tudo mais, não tem muito para isso, tá? Outra coisa é diminuir a excitação condicionada. A pandemia influenciou o sono de Oliver de maneiras que ele nem percebeu, o que sempre influencia o nosso. Isso não é nem só a pandemia, né? Nós somos muito influenciados, nosso sono é muito influenciado por coisas que a gente nem imagina que acaba influenciando, né, infelizmente. Quando as pessoas ficam acordadas na cama noite após noite, seu quarto passa a ser associado à sensação de despertar, alerta, frustração e ansiedade, em vez de relaxamento e sono. Isso é excitação condicionada. Para que o sono venha enquanto estiver no quarto, é importante quebrar esse estado de alerta condicionado. Oliver concordou em ir para a cama apenas quando estivesse com sono. Isso aqui é muito importante e a gente fala também, vá para a cama apenas quando você estiver com sono, aumentando a possibilidade dele adormecer rapidamente. Ele também concordou que se ficasse acordado após 20 minutos, seja no início ou no meio da noite, deveria sair da cama e voltar para a cama somente quando estivesse com sono novamente. Oliver e eu projetamos seu lugar de espera para dormir. Projetamos seu lugar de espera para dormir, que era uma cadeira confortável com uma luz de leitura e um edredom aconchegante. Ele colocou vários livros sobre pássaros na mesinha, junto com um rádio para tocar música reconfortante. Então, ele, antes de dormir, ele tinha ali um local de espera, né, para dormir. Deixa eu só ver se a tradução é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, antes de dormir, né, para não ficar acostumando, né, a ir para a cama sem ter sono, tinha um local, um momento e tal, onde a pessoa ele podia ficar ali para poder com uma luz mais baixa, não ter tanta conexão também, isso é muito importante, tá? Na questão de uso de celular, tela de celular, TV, barulho, notícias, coisas que possam, digamos, ativar muita coisa em você. Se você ficar vendo muita notícia, ficar vendo muitas coisas nesse sentido, isso pode trazer mais pensamentos, você ficar mais refletido, fazendo mais reflexões sobre as coisas. Isso pode atrapalhar um pouquinho o seu sono também. Sem contar a questão da luz, né? A luz azul que a gente fala, seja do computador, seja do celular e também da TV, pode ser muito ruim, porque estimula muito a nossa visão, isso atrapalha também nessa questão do sono. Então, você ter às vezes um momento, um lugar assim para você conseguir se acalmar e tal, fazer uma leitura, fazer uma coisa mais confortante, aconchegante, confortável, pode te ajudar a gerar aquele sono, né, no início, para depois você ir para a cama e só dormir quando você tiver, só deitar quando você tiver com sono mesmo.
Depois, ritmos sociais consistentes estabelecidos. A pandemia influenciou os ritmos sociais de Oliver, que por sua vez influenciaram seu relógio biológico circadiano. Ele não fazia mais suas refeições no mesmo horário todos os dias, nem se encontrava com os amigos para jantar fora com a frequência anterior. Ele costumava dormir até tarde, em vez de acordar para passarinho pela manhã. Para passarinho pela manhã. Vamos ver o que eles pegaram aqui, calma aí. Getting up to bird in the morning. É, isso aí. É os passarinhos cantando, né? Imagino que é isso, é uma expressão aí. Essas atividades foram importantes para Oliver e o ajudaram a se sentir feliz e conectado. Conforme o ciclo de sono e vigília de Oliver se tornava mais consistente, ele concordou em comer em horários regulares. Ele também concordou em compartilhar uma refeição com seu amigo via Zoom uma vez por semana. Aí, tá vendo uma dica interessante, que às vezes se a pessoa estiver disposta pode ser muito bacana. Então, compartilhar uma refeição com um amigo via Zoom uma vez por semana e fazer caminhadas curtas e socialmente distantes 2 vezes por semana com os amigos também. Essas visitas sociais não apenas contrabalancearam seu tédio, mas melhoraram muito o seu humor. Então você vê como a parte social é tão importante, né? Então mostrou nessa parte aqui, fala tanto da importância na questão de ter uma rotina, de ter um horário para as coisas e tudo mais, como também como a importância da parte social. A pandemia cagou um pouco isso da parte social, mas dá pra gente ter alternativas, tá? Como esse exemplo aí de você às vezes fazer chamadas via Zoom pra assistir alguma coisa, chamada via Zoom pra comer, pra comentar com amigos sobre alguma coisa também que vocês gostam em comum. E isso ajuda os dois, né? Ajudam as duas pessoas. E essa questão, por exemplo, da caminhada, querendo ou não, você pode às vezes fazer uma caminhada com máscara, dependendo da sua localização. É possível fazer isso, é um pouquinho mais distante das pessoas. Então, isso vai ajudar tanto no humor, como também nessa questão do próprio ritmo, né? De você ter horário fixo para as coisas e tudo mais. Depois de 4 consultas, Oliver estava dormindo muito melhor e agora tinha energia para se envolver em atividades mais agradáveis, se relacionar com os amigos e se reconectar com a sua família, apesar das limitações do Covid-19. Ajudei Oliver com tudo isso no decorrer de mais algumas reuniões. Ainda tenho notícias de Oliver, normalmente é o texto de uma foto e um avistamento recente de um pássaro em uma breve mensagem. Ainda estou dormindo bem na pandemia. Então, muito bom. Aí, essa fala, né, justamente sobre como a TCC ela pode ajudar nessa questão do sono. Então, você vê, claro que nem eles colocam aqui, em 4 sessões e tudo mais. Isso depende bastante, né? Isso vai depender bastante também da pessoa estar bem disposta a fazer aquilo, né? Uma coisa, isso infelizmente a gente encontra muito, né, no consultório, é justamente a resistência de fazer as coisas que o profissional orienta, né, que o profissional às vezes busca fazer, mesmo que é uma coisa que a pessoa, né, que o paciente encontra, né? Então o paciente encontra, não, isso seria bom para mim, tá? Opa, beleza, então vamos colocar em prática e tal. Não é a maioria das pessoas que colocam em prática. Então assim, existe a possibilidade, essa é a questão aqui, tá? É possível melhorar e é possível melhorar rápido, desde que a pessoa coloque em prática. Então, uma coisa de se entender, seja a pessoa que é paciente, seja o profissional, o estudante e tudo mais, é que a maior parte aí da melhora e tudo mais é do paciente, tá? É o paciente que precisa fazer a maior parte da melhora, ele que precisa colocar em prática, ele que precisa correr, se esforçar. Não tem como nós fazermos isso para ele, tá? A gente pode ajudar ele a entender o que ele precisa fazer, mas ele precisa colocar em prática, ele precisa fazer, tá? Então, essa é a parte aqui do podcast que eu falo sobre essa questão dos artigos. Agora, né, eu queria fazer uma reflexão com vocês. A ideia é trazer reflexões a respeito de filmes, coisas que eu assisto, assim, que pode trazer uma reflexão interessante, ou de livros, tá? No momento, o que eu queria falar com vocês é sobre filmes, né? Filmes de super-herói e a nossa identidade, tá? Uma coisa que quem me acompanha sabe, né? Eu sou uma pessoa relativamente aí nerd, né? Tem até mostrar aqui pra vocês, né? Então tem coisas de super-herói aqui, gibi, tem coisas de Star Wars aqui. Então é uma coisa que eu gosto bastante. E são assuntos, né? São coisas bem interessantes que quando a gente consegue olhar com um olhar um pouco mais reflexivo e tudo mais, a gente consegue trazer para nossa vida, para nossa realidade. Muitas pessoas trazem assim, as coisas novamente, repito, as coisas das causas sociais, né, tipo e tal, só que vai muito além disso,
vai muito além disso, quando a gente tem boas pessoas que realmente que fazem boas reflexões, né? Uma coisa que acontece muito hoje em dia nesses meios, tem até um cara que eu acompanho que fala bastante disso, né? De gibi, essas coisas. E ele fala que hoje em dia, né, as pessoas, os profissionais, as pessoas que estão envolvidas, né, os escritores, os autores, eles estão basicamente falidos criativamente, né, de maneira de criatividade. Eles estão com a criatividade aí falida, porque hoje é muito fácil, né, digamos assim, para eles escreverem histórias. O que eles fazem? Eles repetem as coisas, né? Então eles repetem as coisas que estão acontecendo na vida real de uma maneira muito mais direta, né? Digamos assim, não é nada embelezado, não é nada onde envolva uma questão um pouco mais criativa. Eles colocam muitas coisas pessoais também naquela arte, digamos assim, seja um filme, seja uma série, seja um gibi, né? Enfim. Então isso acaba dificultando muito, porque fica uma coisa onde dificulta a gente fugir da realidade, né? Dificulta um pouco a gente fugir da realidade, que a realidade já é tão difícil, a gente só quer, às vezes, escapar, não quer ficar vendo a mesma coisa que a gente vê no dia a dia, né? E dificulta também, às vezes, a gente até mesmo fazer reflexões diferentes sobre aquilo, aprender alguma coisa sobre determinado tema. Porque quando aquilo é batido na nossa cabeça, isso acaba complicando, né? Assim, no sentido que as pessoas acabam se afastando um pouco. Porque se você bate na cabeça, a pessoa, não quero mais isso, e sai de perto. Ela não é levada de uma maneira criativa a refletir sobre aquilo, a aprender sobre aquilo. Então essa questão de ser criativo, de estar falido criativamente, isso é uma coisa que eu considero muito real, né? Eu considero muito real. A falta de capacidade mesmo das pessoas de desenvolverem, criarem histórias novas, mesmo criarem histórias mais criativas, mais com foco e tudo mais, que sejam mais sutis, digamos assim, mostrando a mensagem e tudo mais, que envolvam mais as pessoas, em vez de simplesmente colocar lá coisas da vida que já existe, opiniões pessoais também e tudo mais, né? Enfim, isso é a minha opinião, tá, pessoal? A ideia do podcast é justamente ser uma coisa mais descontraída, onde eu fale realmente as coisas que eu penso e ponto final, né? Minha conexão aqui com vocês. Você pode discordar, você pode, enfim, não tem problema nenhum. Não é pra causar tanto alvoroço, né? Caso você seja uma pessoa que concorde, enfim. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa questão de filme de super-herói. Do último filme, né, que eu assisti, que é o da Liga da Justiça, tá? Mesmo se você não gosta de filmes de super-heróis, você acha infantil, qualquer coisa nesse sentido, você pode ainda aproveitar disso que eu tô falando, pelo menos para reflexão e tudo mais. Então, assim, no filme, né, da Liga da Justiça, que saiu agora, da versão do Zack Snyder, né, que é o diretor original do filme, né? Filme de 4 horas de duração, caso você queira saber. Mas, enfim, ele tem um personagem, né, que no fim das contas, nessa versão, ele acaba sendo o personagem, quase que o personagem principal, o personagem central, assim, do filme. E isso é excelente, assim, porque é um personagem muito bom, é uma história muito boa, é um personagem bem original, né? Ele não é uma cópia de nenhum outro personagem, igual... porque, tipo assim, por exemplo, existe o Superman negro, né? Existe o Superman negro, mas ele não deixa de ser uma versão negra, né, do Superman, né? Tudo bem, tem uma história diferente e tal, mas é o Superman, né? Agora, tipo, assim, existem outros super-heróis que são realmente originais, que isso entra também nessa questão da criatividade, né? De você ter a capacidade de você criar um personagem, assim, do zero, enfim, que não tenha um envolvimento, seja... poxa, que não é um clássico homem branco, não sei o que lá, e, tipo, né, querendo usar, digamos isso. Não, você cria um bom personagem, uma boa história, um bom desenvolvimento, e isso é excelente, né? Assim, o que o personagem, né, do Cyborg mostra, primeiro de tudo, que eu achei excelente, né? Não tem nada a ver com raça, né? Não tem nada a ver com a cor de pele, não tem nada a ver disso, o personagem. O personagem simplesmente é. Ele é um personagem foda, ele é um personagem top, ele é o cara mais foda no jogo, né? Ele era jogador de futebol americano, tinha as melhores notas e tudo mais. E em nenhum momento tinha essa questão racial, pelo menos não que eu me lembre, tá? Então assim, eu tô querendo dizer que, você vê, transformar
todo mundo igual, né? Onde mostrar que a pessoa é capaz e ponto final, né? E aí, o que acontece? Ele sofre um acidente, né? Sofre um acidente que mata ele, mata a mãe. Se você não assistiu, é spoiler, mas se não assistiu, talvez você não ia gostar de assistir. Mas sim, mata ele, mata a mãe e deixa ele quase morto, basicamente, né? Só com a parte daqui pra cima, tal. E aí acontece umas coisas lá e ele vira metade homem e metade ciborgue, tá? Então metade robô. Então ele vira um ciborgue, né? Metade homem, metade robô, metade máquina. Que é basicamente aí a questão que o pai dele faz isso com ele. Aí tem os problemas com o pai, os problemas aí de aceitação, né? Do pai nunca tá presente, enfim, tem esses problemas e tudo mais. Mas o que eu achei muito interessante, né? Porque a narrativa, assim, a ideia que esse filme traz e que também outros filmes trazem, também outras histórias trazem que às vezes a gente acha interessante, a gente gosta, mas que a gente não pra refletir tanto como isso é meio que contrário a algumas narrativas, contrário a algumas coisas de hoje em dia, dessa questão woke de hoje em dia que tá acontecendo. Então assim, o Cyborg basicamente, qual que é o poder dele, tá? Caso só para vocês terem uma noção, assim, para saber da reflexão que eu tô fazendo aqui. O poder dele, ele tem contato com todas as máquinas do mundo, então ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Então ele pode desligar um computador, ele pode mandar uma mensagem para qualquer pessoa no mundo, ele pode controlar qualquer computador, qualquer celular. Então ele pode, por exemplo, ativar todas as bombas nucleares do mundo na hora que ele quiser. Ele pode acabar com o sistema financeiro do mundo também, tem todo esse poder. Ele pode tirar dinheiro de alguém, pode dar, enfim, todas essas questões que envolvem tecnologia, que envolvem isso, ele tem todo esse potencial, ele tem todo esse poder. E ele mostra, né, no filme o que é interessante nessa ideia, porque como ele tá metade, né, homem, metade máquina, é aquela velha coisa do sou um monstro, né? Sou um monstro, sou uma pessoa enfim, que as pessoas vão rejeitar, eu sou diferente, coisas nesse sentido. E essa é a luta, uma das lutas, né, que tem assim internas, né, desse personagem que tem aí durante o filme. E o que é interessante no final do filme, né, que é basicamente o final de todos os filmes que tem a ver com isso, dessas histórias que tem a ver com isso, né, do som, monstro e tudo mais. Que ele mostra basicamente que não é a aparência, ó a mensagem aqui, não é a aparência que conta, mas quem nós somos por dentro, tá? Então não é a aparência que conta, mas quem nós somos por dentro. E isso eu considero que realmente vai bem contrário a muitos movimentos aí progressistas, tá, de hoje em dia, onde às vezes a sua aparência, o seu gênero, a sua orientação sexual, é quase basicamente tudo, tá? Então a sua cor, a sua orientação sexual, com quem você tem interesse de fazer sexo, né, de você ter interesse românticos, coisas nesse sentido, o seu gênero, né, como você nasceu, coisas nesse sentido. Isso é tudo o que vale aí sobre você. Né? Isso é você. Então a coisas de aparência, essas coisas são mais observáveis, digamos assim. Isso definem, digamos assim, a pessoa. E olha como vai contrário, né? Porque se fosse nessa questão, então o que define o ciborgue, por exemplo, seria a aparência dele. Claro, tem coisas além disso, mas daí tem a parte da aceitação. Ok, a parte da aceitação, concordo, a pessoa aprender a se aceitar e tudo mais, isso é excelente. Mas tem essa questão onde vai além da aparência, tá? Porque como se, o problema é justamente isso, de movimentos, mas assim, a ideia de que como se o que a gente vê, o que a gente observa, fosse tudo que a gente precisa para conhecer uma pessoa, como a pessoa é, o que a pessoa acredita, pelo que a pessoa luta, né? Coisas nesse sentido. E a gente vê muito disso. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa, um negro não concordando com o movimento negro, aquele negro, ele tem algum problema, né? Tipo, ou ele é racista, ou ele é não sei o que e tal. Então, assim, é como se fosse definido isso. O presidente, o Joe Biden mesmo, lá nos Estados Unidos, ele, na época que ele estava concorrendo, ele tinha falado, se você for negro, você vota em mim, né? Tipo, então, é uma coisa muito assim, né? Essa coisa onde as pessoas não podem ser pessoas. A pessoa, ela tem que ser definida pela cor de pele dela, tem que ser definida pela orientação sexual dela, ela tem que ser definida pelo gênero dela. Ela não é definida pelo quem ela é, pelo que ela acredita, pelos valores dela e coisas nesse sentido, né?
E assim, sabe? Desculpa, né? Mas como eu falei, esse local aqui é um pouco mais descontraído, né? Então, assim, eu acredito que quem tem 2 neurônios funcionando, convive com outras pessoas e tá, assim, presente, né, na mesma sociedade que eu estou, presente na sociedade que eu estou e que todas as outras pessoas estão, sabe, as pessoas que se qualificam basicamente nesses quesitos que eu falei, sabe que conhecer uma pessoa, né, você realmente conhecer uma pessoa, saber o valor dela, o real valor daquela pessoa, vai muito além do que é observável. Muito além do que é observável. Principalmente na questão da aparência física, né? O que a pessoa aparenta ser, a aparência física dela, seja porque nasceu daquela maneira, seja porque a pessoa fez alguma coisa, né, alteração e coisas assim, isso não diz nada, né? Isso não diz nada sobre quem a pessoa é. Não diz nada sobre quem a pessoa é. Claro que a gente pode notar padrões, né? Tipo, pessoas têm determinado tipo de comportamento, tendem a ser de tal maneira. A gente pode fazer esse experimento assim, né? Mas de pensamento e tal. Mas não é uma definição, né? Não é uma coisa definida que a gente pode colocar assim como se fosse fato. É como se a gente fosse fato de que a pessoa é daquela maneira e coisa nesse sentido, né? Então, isso eu considero muito, muito triste, né? E voltando no personagem, tem essa questão que ele reconhece basicamente todo o seu potencial. Ele reconhece todo o potencial dele, tanto o potencial dele pro bem, como por exemplo lá no filme mesmo, ele ajuda uma mãe que está passando por dificuldades financeiras, tá? Então assim, uma pessoa que está com dificuldade financeira e tudo mais, está trabalhando muito para ajudar, para criar os filhos sozinha e coisas nesse sentido. E ele vai e põe mais dinheiro na conta bancária dela. Então assim, é um potencial pro bem, né, que ele tem de poder fazer isso, ao mesmo tempo que ele tem aí a possibilidade pro mal, correto? Porque ele tem o poder para liberar, por exemplo, todas as ogivas nucleares aí do planeta e acabar com o mundo. E é isso que eu vivo repetindo, né? Eu repito bastante isso. Tem um vídeo no canal sobre isso também. Você é um monstro, né? E tudo mais. No sentido que nós temos o potencial para o mal, né? E ele, o personagem, ele mostra muito isso de maneira mais visual, né? De maneira mais assim, ali na tua frente, essa ideia, né? Essa ideia mesmo de que nós temos esse potencial, né? Então ali tá claramente, ele tem o potencial pro bem e tem o potencial, se ele quiser, ele faz o mal, né? E o que diferencia então, né? O que faz dele uma pessoa melhor, né? No caso do personagem, pessoalmente, e nós também, tá? Não é porque ele é perfeito, que claramente ele não é, ele é uma pessoa falha, que ele é uma pessoa que tem ressentimento, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que tem vários problemas aí, enfim, psicológicos e coisas assim, e até mesmo vamos trazer para a parte da aparência também, né, por ser metade humano e tal, metade máquina e tal. Então, o que faz dele uma pessoa melhor não é ser perfeito, né, só uma pessoa que é super boa e não sei o que, coisas nesse sentido, que nunca pensou mal e tal. Não é isso. Não é não ter maldade. Tá? Não é isso que faz a pessoa ser uma pessoa melhor. Não ter maldade, não ter ressentimento, não ter problemas, tudo isso. Mas basicamente a capacidade dele de tomar a decisão certa. E é isso que a pessoa faz. Então a pessoa, quando ela toma o que nós fazemos, né? Quando nós aprendemos a ter uma atitude melhor perante o mundo, né? Então quando a gente age de maneiras que atacam a questão de qualquer coisa, né, de racismo, que atacam a questão de homofobia, enfim, quando a gente age para isso. E quando eu falo agir, não é você levantar a bandeira, gritar na cara do outro que o outro é isso, que o outro é aquilo, tá? Não é isso, tá? Não é isso mesmo. Isso tá longe de ser uma coisa nesse sentido. Ou fazendo comentários negativos na internet, ou fazendo assim nesse vídeo porque você não concorda, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Não é isso, tá? Isso não é tomar uma atitude em direção à mudança social, à mudança das pessoas, a uma luta pela igualdade, diversidade, coisas nesse sentido. Tá? É mais você fazer mesmo no seu dia a dia. É você mudando, é você aceitando que as pessoas são diferentes. Porque uma das coisas que as pessoas não fazem é justamente aceitar a diferença do outro, né? Porque é uma coisa que eu sempre repito. O diferente de ideias também é diferente.
Tá? Então uma pessoa que não pensa igual a você, que nem eu talvez não pense igual a você, e você talvez não pense igual a mim sobre qualquer uma dessas coisas, aí você pode falar, porque você não tem... Eu não acredito em nada dessas bobeiras, tá? Eu acho uma bobagem, tá? Desculpa se te ofendi falando isso. Mas enfim, não acredito em nada dessas coisas de lugar de fala. Eu acho que todas as pessoas têm a capacidade mental para refletir, para se colocar no lugar do outro, para ter empatia, tá? Eu acho que todo mundo tem essa capacidade, então eu não acredito nisso. E todo mundo tem o direito de pensar o que quiser pensar. Todo mundo tem o direito de se expressar, né? Ou também essas coisas. Então, mas voltando nessa questão do filme, eu acho que é muito interessante essa reflexão que mostra bem essa questão. Não é a aparência que importa. Não é a aparência que importa. Você precisa basicamente aceitar isso. E o que mais importa são as suas ações. É o que você faz. É o seu relacionamento com as pessoas. Então, no personagem, é o relacionamento que ele pretendia, né, ter com o pai dele. É o relacionamento que ele vai ter. É o que ele vai fazer para mudar o mundo. É o relacionamento que ele vai ter com os colegas lá. Com os colegas da Liga da Justiça. Enfim, é o que ele faz para mudar o mundo. É os sacrifícios que ele está disposto a fazer. É isso que torna ele humano. É isso que torna dele uma pessoa. É isso que torna dele uma pessoa melhor. Os possíveis sacrifícios que ele está disposto a sacrificar dele para justamente ajudar. E não é ficar preaching, né? Não é ficar falando nos comentários negativos. Porque você é isto, você é isto, você é isto, você é isto. É isso para aquilo, isso para isso, isso para aquilo. Tá, não é dessa maneira, não é ficar gritando no ouvido dos outros. Nada disso. É você fazendo a diferença no seu dia a dia. É você fazendo a diferença, você respeitando os outros. Tá? Você entendendo que opiniões, que a maioria das coisas que a gente tem, principalmente as definições que as pessoas trazem hoje, reflexões sobre o mundo, sobre essas coisas sistêmicas, né, que as pessoas falam, são opiniões. Por mais que você pense isso, por mais que pessoas concordem com você, isso não diz que aquilo é fato, isso não diz que é verdade. São puramente reflexões e opiniões. Tá? Do mesmo jeito que o que eu tô fazendo aqui também é uma reflexão e uma opinião do que eu acredito, que é o melhor de como eu acredito que as coisas funcionam. Mas isso não faz... então isso não me faz nem errado, nem certo. Simplesmente é uma maneira de pensar. O que não pode acontecer é você achar que porque muitas pessoas concordam com você através de coisas que não são fatos provados de A mais B, por mais que às vezes você acha que tem algumas provas, mas às vezes também não são provas, né? Que aquilo é fato e você segue em frente com aquela narrativa, digamos assim, e aí sai falando. Então assim, a reflexão que eu tinha pra vocês de hoje é sobre isso, sobre essa questão de muitas pessoas, dessa questão mais progressista, focar muito, mas muito nessa questão da identidade, né? São as políticas identitárias, digamos assim. Só que focar muito na ideia de ser da cor de pele, da orientação sexual, do gênero, como se isso definisse muita coisa, como se isso significasse, digamos, tudo sobre a pessoa, onde se uma pessoa é diferente do que muitos daquele grupo, eu não diria nem a maioria daquele grupo, porque a gente sabe que a internet ela é muito barulhenta, né? E poucos na internet fazem tanto barulho que parecem que são muitos. Mas a realidade mesmo, na prática, eu não sei se é bem assim. Não sei se essa é a verdade, né? Porque nunca foi feita pesquisa com todo mundo para saber essas coisas. Então é uma coisa assim que a gente precisa conversar sobre as coisas, a gente precisa debater, a gente precisa buscar saber ou tirar o melhor das pessoas e tudo mais, mas não vai ser simplesmente olhando essas características, essas características para definir quem é a pessoa, para definir o que lutar, o que pensar, coisas assim. Isso é uma forma, né, enfim, de censura, uma forma de ditadura, de totalitarismo, né? Você querer controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, como as pessoas agem, desde que essa maneira não cause de fato um prejuízo no outro, tá? Porque assim, você se incomodar com o que uma pessoa falou e coisa assim, cara, ok, mas cada um tem a sua opinião, aí você não conversa com o outro e fala assim, olha, isso me incomodou e tal, e a pessoa, aí se ela for empática o suficiente, ela vai falar, poxa, me desculpa, não sabia que tinha
que isso ia incomodar, não foi a minha intenção, acabou, né? Mas não tem que ficar como se fosse a pessoa, todo mundo quer te destruir, todo mundo quer te atacar, todo mundo é contra você, né? Nós contra o mundo, essa coisa, nós contra eles, que fica muito na sociedade onde essa coisa, novamente, dessa questão mais progressista que é exagerada, né? Desse wokeanismo aí, né? Que acontece e, repito, retorna essa questão das mídias que trazem muito essa questão. Tá? Existem maneiras e maneiras de fazer isso, existem boas maneiras de fazer isso. Na semana que vem pretendo falar sobre uma boa maneira, né, de fazer isso, que é uma série aí que eu achei interessante, mas assim, tem alguns caveats, né? Tem algumas coisas que é do Falcão e o Soldado Invernal. Mas enfim, eu vou trazer. É uma área que eu gosto bastante. Mas enfim, a ideia depois é que eu traga livros que eu estou lendo e coisas nesse sentido também para poder discutir. Mas é ser thought-provoking mesmo, sabe? Você também realmente tentar provocar em vocês uma reflexão, um pensamento e tudo mais. E se você não concorda, se você tem uma outra reflexão, comenta aí, tá? Não tem problema nenhum. Só não faça isso de uma maneira agressiva, tá? Só não faça isso de uma maneira agressiva. A gente não precisa de mais agressividade, a gente não precisa de mais destruição no mundo, a gente precisa de mais caos no mundo, tá? Não precisa disso. Então você pode comentar sem problema algum. E se alguém comentou e você quer comentar embaixo do comentário da pessoa também, entendeu? Fala assim, eu não concordo e tal, e ponto final. Tá? E segue em frente, né, com a sua vida. Não precisa ser agressivo com ninguém, não precisa atacar ninguém, coisas nesse sentido, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, é isso que eu queria falar sobre na parte de reflexão hoje. Então, agora, vou responder algumas perguntas que o pessoal me enviou de TCC mesmo, de psicologia e tal. Que no fim das contas, né, que o Instagram cagou com o negócio na semana passada, então foram só 3 que mandaram hoje de manhã. Hoje de manhã. Tá, vamos responder aqui. E é isso. Porque como também não tem comentários no podcast anterior, porque não teve podcast anterior, esse é o primeiro, então não vamos só responder isso daqui. Então, qual a importância e aplicação dos valores pessoais do cliente paciente na TCC? Olha, a questão dos valores pessoais do cliente e né, do paciente na TCC, eu acho que é muito importante. Por que é muito importante? Para que ele faça aquilo. Como eu comentei, quando eu estava falando ali daquele caso, né, do Oliver lá, da questão do sono, depois eu comentei que o paciente, a grande parte aí envolve ele fazer as coisas e tudo mais. Então, os valores pessoais eles são muito importantes por conta disso, porque quem ele é, quem ele quer ser, o que ele quer atingir, isso é muito importante para que ele entenda o que é necessário ser feito para aquilo, os sacrifícios necessários para que ele consiga atingir aquilo, para ele consiga, pelo menos, manter também os seus valores, tanto atingir as metas dele, os potenciais dele, como também manter os seus valores. Tá? Porque provavelmente ele tem valores que às vezes ele tem dificuldade também de manter aqueles valores. Então, você trabalhar com esses valores, você reforçar esses valores e mostrar o que ele precisa fazer para conseguir manter esses valores, para conseguir trabalhar com esses valores, para conseguir alcançar suas metas, seus objetivos, é de extrema importância. Tá? Então, é muito importante. Considerei qual a importância, eu consideraria muito importante para você conseguir estimular a pessoa a fazer o que ela precisa fazer. Tá? Outra pergunta, além do Mindfulness, você aplica e recomenda alguma outra técnica da terceira onda? Olha, o Mindfulness, tanto o Mindfulness, digamos assim, na prática, tá? Então, assim, fazer a meditação, a questão do mindfulness informal também, onde, sei lá, você tá subindo uma escada, você parar pra pensar naquilo, você tá tomando um banho, você parar pra pensar naquilo e tal. Tanto o mindfulness na questão mais prática, como a parte do mindfulness também, que outras abordagens da terceira onda trazem, que é a parte da aceitação, que tem a ver com mindfulness, só que também pode ser trabalhado de lado através de uma psicoeducação, de uma reflexão sobre esse assunto, tá? Então, a parte da aceitação é muito utilizado hoje em dia, digamos que ela complementa muito bem a TCC de Beck, tá? Pode parecer que é uma coisa meio
diferente, né, muito diferente, mas eu considero que é uma coisa, em determinadas situações você trabalha mais a parte da reestruturação, que é você questionar, você responder os pensamentos e tudo mais, e outra parte, quando a gente não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem um controle sobre, a parte da aceitação é mais interessante, tá? Então é uma coisa que, digamos que, além do mindfulness, assim, na parte prática, também trabalha a parte da aceitação, tá? Então, diria isso. Que de resto eu não conheço tanto, tá? Assim, não conheço tanto alguma coisa que seja muito nova, assim, pra colocar em prática e coisas nesse sentido, tá? Que não sejam, às vezes, variações de outras técnicas que já existem, só maneira diferente de ser usada, né? O psicólogo que segue a TCC tem que fazer terapia com alguém da mesma abordagem? Isso é uma dúvida, né, que muitas pessoas têm. Isso não só de TCC, né? Às vezes a pessoa faz qualquer outra abordagem, aí segue qualquer outra abordagem, às vezes tem essa dúvida. Não acho que tem que fazer terapia com a mesma abordagem, principalmente que a TCC ela tem muito a ver com metas, né? Com os objetivos que a pessoa tem e tudo mais, e ela pode ser mais rápida. Então, assim, se você não necessariamente tem atualmente um problema, não tem uma questão, não tem nada para ser resolvido, para ser trabalhado, se você tem alguma coisa assim, e você trabalha com a TCC, pode ser bacana, às vezes você fazer com algum profissional que seja de TCC, para que você fique ali dentro da própria abordagem, aprenda maneiras diferentes também, porque coisas que funcionam para você, você pode ter uma experiência interessante e usar isso com seus pacientes também, né? Então, sim, dessa maneira, sim. Agora, se você está fazendo terapia porque sim, digamos assim, porque falaram na faculdade, tem muito isso, né? Os professores falam na faculdade que você tem que fazer terapia e coisa assim. Se você está fazendo terapia porque sim, não, você faz com o que você quiser, né? Porque a TCC ela é muito focada nisso, na meta, no objetivo que a pessoa tem. Se você chega lá sem nenhum objetivo específico, não tem muito porquê ser TCC. Aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer abordagem. Então, não considero, não sou essa pessoa assim, sabe, muito fechada nesse ponto. Eu sei que algumas pessoas vão discordar, que acham que não, que tem que fazer e tal, mas não, tá? Não penso nisso. Repito, novamente, é a minha opinião, tá? Eu sou muito mais tranquilo. A gente vai mudando, né, com o tempo. Talvez no passado eu possa ter pensado a respeito disso, mas hoje não. Hoje eu nem penso que o profissional, que a pessoa precisa fazer psicoterapia, principalmente que tem essa ideia da TCC, que é uma ideia que acaba, né? Então, se a ideia é uma ideia que acaba, que a pessoa tem metas e tal, então ela não precisa fazer psicoterapia. Ela precisa fazer se ela precisa. Se ela precisa fazer psicoterapia, ela precisa. Então, se o profissional tem alguma dificuldade, está tendo algum problema ali que poderia ser trabalhado numa psicoterapia, aí ele faz psicoterapia. Se não, não precisa fazer nem mesmo psicoterapia, tá? É isso que eu acredito, que eu reflito sobre. Bom, pessoal, é isso, né? Que eu tinha para falar. A ideia é que depois, né, a gente vai tendo mais conteúdo para a gente ir conversando, mas esse é um piloto, digamos assim, né? É o primeiro episódio para a gente ver como que se dá, o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês não gostam e coisas nesse sentido, tá? Então, reforço, se você tem uma história para contar a respeito de você, da sua relação com a psicologia, seja você como terapeuta, seja você como estudante de psicologia, seja você como psicólogo, seja você como alguém que passou por psicoterapia, tá? Como a psicologia mudou a sua vida, influencia a sua vida pro bom e tal, compartilha comigo para eu poder ler aqui no próximo podcast, tá? Então, na descrição você pode encontrar o link, tá, do formulário para você poder preencher aí e poder participar falando aí, contando a sua história, tá certo? E aí, repito também, você comentando aqui no vídeo no YouTube desse podcast, você comenta, que aí na outra semana, no outro podcast, eu vou ler os seus comentários, tá certo? Aí eu vou ler os comentários e eu vou fazendo dessa maneira. Aí eu vou lendo as dúvidas e coisas nesse sentido, porque essas dúvidas que eu li aqui foi do Instagram, que na verdade eu não iria ler aqui, né? Eu ia ler pelo Instagram, mas o Instagram cagou tudo. Enfim, e aí eu fiz isso só para poder ter alguma coisa para poder ler para vocês, tá certo? E aí na semana que vem eu vou ler a partir dos comentários. Então comentem aqui que depois eu dou uma lida, tá? Aí eu vou fazer reflexões sobre outra coisa e falar sobre mais alguns artigos. Aí vocês comentem aí o que vocês acham, se não gostaram, se gostaram, o porquê não gostaram, por que gostaram, para eu saber e ir adaptando, tá? Porque a ideia desse podcast
como eu falei no início, digamos, tive a ideia, pensei no esquema e fiz. Né? Então a gente precisa ir modelando, a ideia é ir modelando, baseando no feedback do pessoal. Né? Então essa é a ideia. Né? Mas que, repito, que a ideia é que seja uma coisa bem mais descontraída, bem mais tranquila, que eu possa falar a minha opinião e o meu pensamento sobre as coisas aí da vida, sem tanta influência, sem tanta pressão e tudo mais. E aí, se você não sabe ainda, então a partir dessa semana, tá, vão mudar as coisas no canal. Então a partir de agora, a ideia é que eu tenha mais conteúdo, né, no canal e que seja bem mais específico o que cada conteúdo é. Então assim, de segunda-feira a ideia é ter o podcast. Então de segunda-feira é ter o podcast. Aí na terça-feira vai ser a live das 8 horas, onde voltando, né? O podcast vai ser sobre isso, falar sobre psicologia, a importância da psicologia na vida das pessoas, falar sobre algumas pesquisas científicas e falar sobre algumas reflexões que eu tive, né, questões relacionadas aí da vida pessoal que eu tenho e tal, que eu vi e tudo mais, tá? E depois e ler as dúvidas de vocês e tal. Na terça-feira é minha live às 8 horas da noite, onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Tá? Normalmente falo sobre desenvolvimento pessoal, então eu pego algum livro também que eu entrei em contato, que eu li e tal, para poder falar para vocês a respeito disso. Tá? Então eu divido em várias lives naquele mês, onde eu falo toda terça-feira às 8 horas sobre isso de desenvolvimento pessoal. Então é bacana para estudantes de psicologia, para recém-formados, para profissionais, tá? Porque para sua vida pessoal e profissional também, como também para pessoas em gerais que querem se desenvolver pessoalmente. Então é um assunto que eu gosto bastante, então por isso que a live vai ser exclusiva de desenvolvimento pessoal, as lives aí de terça-feira. Tirando a última terça-feira do mês, que vai ser uma entrevista, como amanhã, por exemplo, vai ser uma entrevista como TCC na psicologia escolar. Escolar não, hospitalar, escolar do outro mês. E aí na quarta-feira vai ser um excerto dessas lives, tá, de desenvolvimento pessoal. Então, eu peguei as lives anteriores e cortei assim, só a parte teórica e tudo mais para colocar na quarta-feira, para ter um conteúdo que não seja de live, seja só a parte teórica, assim, né, para outras pessoas que às vezes não viram, né, a live e tudo mais. Na quinta-feira é um vídeo, tá, vai ser um vídeo sobre TCC. Então, é um vídeo bem mais direcionado para profissionais. Podem ajudar algumas pessoas, porque eu vou falar de técnicas também, né, de TCC, mas é bem mais direcionado para estudantes e profissionais de psicologia. Na quinta-feira são vídeos sobre a TCC, sobre a teoria da terapia cognitivo-comportamental. Teoria e prática, né, terapia cognitivo-comportamental. E de sexta-feira vão ser os novos vídeos que eram de terça, né, eles vão para sexta-feira, que vão ser vídeos em geral, onde eu vou falar sobre transtornos, onde eu vou falar sobre dicas e orientações para as pessoas, aí que vai ser mais para o público em geral. Então esse vai ser o novo formato aí do canal, tá? Daqui pra frente, vamos ver se eu consigo dar conta de fazer dessa maneira, tá certo, pessoal? Então, um bom dia pra vocês, uma boa semana, que vai ser segunda-feira, né? Uma boa semana pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e comentem aí pra eu poder ter perguntas pra poder falar na próxima semana. Escrevam lá, preencham lá o formulário também sobre a psicologia, como ela fez diferença na sua vida e o que vocês acharam desse podcast, se gostaram de alguma coisa, se não gostaram, tudo mais, a gente vai construindo isso. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até mais.